Amém. Hoje a gente está com esse tema, né? A nossa missão. Amém. E hoje de manhã eu fui na casa do pastor, né? Passei por lá para receber a bênção, né? Com certeza. Eu ia pregar hoje. E ele me falou, né? Que é um pouco complicado de falar de missão, porque se detém a um caminho só, né? A uma direção só, e é disso que eu quero falar hoje, né? E para entrar, né, na minha pregação, eu queria deixar um testemunho hoje. Sábado passado, se eu não me engano, foi o culto da Praça da Bíblia, não foi? E naquele culto, né, a gente ficou de fazer ali um evangelismo, né, às 4 da tarde, né, chegar todo mundo cedo para fazer ali um mega evangelismo ali pela praça, né? E eu cheguei ali um pouco tarde, cheguei já perto das 7 horas, e ali, né, falei com o pessoal, chegaram, a Giane chegou comigo e me deu uns panfletos, bora, vai e bora evangelizar, vai falar aí. Irmãos, eu confesso para vocês que a minha natureza, eu sou tímido. Eu sou um rapaz que, na frente de pessoas que eu não conheço, eu travo, a dicção não sai, né? Eu quero falar uma coisa, não vem na cabeça a palavra. E ali naquela noite, a Jenny me deu aquele papel e Deus falou comigo. Deus falou, vai, só tu e o teu filho, o teu discípulo, que era o Douglas, que estava comigo até. E eu fiquei relutando ali, né? Não, égua, espera aí que eu vou chamar o Álvaro aqui. Cadê o Álvaro? Tá por aí o Álvaro. Fui lá com o Álvaro, bora evangelizar, poxa, eu tô aqui com o panfleto e dei uns panfletos para ele, né? Cara de pau. Aí ele falou, pera aí, mano, que eu vou buscar minha Bíblia aqui. Aí ele pegou, né, na feita que ele foi, parou com a apóstola Samira. Foi tratar uns assuntos. Aí Deus de novo falou comigo, vai só tu e o teu discípulo, e fala. Aí, nossa natureza humana não vale nada, né, desculpe a palavra, irmão. E fiquei relutando, aí fui comprar uma água, se não me engano, e Deus me incomodando. Na feita que eu estou vindo, que eu fui comprar, passei por 2 jovens que estavam batendo papo, estavam lá pela Praça da Bíblia, e Deus falou comigo de novo, vai agora. Aí eu passei direto, todo nervoso, né? E cheguei, passei acho que uns 5 passos. Obrigado. Passei uns 5 passos e não aguentei. Aquele incômodo, aquela aflição, parei e voltei. Nesse dia eu tinha até feito uma consagração de manhã por conta do culto em si. E naquele momento ali eu invoquei, né? Pedi para o Espírito Santo a sabedoria. Cheguei na frente dos 2 jovens e falei. Tá ali o Douglas que não me deixa mentir. Falei o que tinha no panfleto, li o versículo e foi algo muito natural. E daquele momento ali foi leve. E já fiquei mais à vontade, abordei outras pessoas. E algo que eu nunca tinha feito, o evangelismo. Nunca tinha evangelizado, só eu. Faço uma célula lá em casa, mas por perto eu vou na casa de amigos, que eu já conheço, é fácil, né? Amigos que ainda não têm Jesus, aí é fácil, a gente já tem uma afinidade. Mas nunca tinha feito o evangelismo em si, que é bater, né, na porta de uma pessoa que a gente nunca nem viu, olhar para uma pessoa ali que nunca nos falamos, e aquilo foi algo que desbloqueou, né? E na reunião
né, na segunda-feira que determinamos aqui, eu que vim a trazer a palavra, eu escolhi, né, a gente comentou somente sobre a questão de missões, e eu, quando determinaram que eu cheguei em casa para escrever a palavra, eu escolhi esse tema, a nossa missão. Amém? E para entrar aqui na nossa palavra de hoje, eu quero falar primeiro da natureza do homem. Amém? E eu quero que você abra sua Bíblia aqui em Gênesis, lá no capítulo 1. A gente vê aqui da onde é a natureza do homem. Amém? Quantas pessoas estão nos visitando essa noite? Levante o braço. Em 1, 2, 3, glória a Deus. Deus possa falar ao seu coração, você possa sair daqui convicto de que você nasceu com um propósito, de que você nasceu com essa missão. Versículo 26 do capítulo 1. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Amém? Aqui expressa Deus falando a natureza do homem. A nossa natureza é o que? É reinado. Deus, na sua infinita bondade, criou o homem para reinar sobre a sua criação, E essa é a nossa natureza. A natureza da criação do homem diante de Deus é o reinado. Porém, após a queda do homem, perdemos esse reinado. A gente conhece lá. Abra sua Bíblia aqui em Gênesis 3. Só passar um pouquinho lá no versículo 6. Amém? Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Aqui é a queda, quando o homem perdeu, todo o seu reinado, entregou. Se você for ler o versículo 3, o diabo, com a sua astúcia, foi ali com a mulher, o homem, o ser humano, e colocou ali a proposta de saber mais que Deus, de provar, das coisas do bem e do mal. E a mulher desejou, o ser humano em si, desejou ali o conhecimento, toda essa questão de querer ser mais que Deus, vamos dizer assim, e provou e caiu, E isso, a queda do homem representa nos dias de hoje essa passagem, Quantas vezes, vou colocar assim, no dia, a gente tem a oportunidade de optar pela árvore da vida, que é a palavra de Deus, Quantas vezes, a gente está ali diante de uma situação que a gente tem que preferir, a gente como conhecedores, da verdade, precisamos seguir firmes na palavra e a gente tropeça, a gente acaba cedendo para a nossa carne, E a queda do homem foi essa, e até os dias de hoje, por conta disso, a gente luta, E a única forma que a gente pode fugir disso é através de Jesus Cristo, nosso Salvador, através da graça de Jesus, E por conta disso, a gente carece, da glória de Deus, como diz lá em Romanos 3:23, Então, aqui, a gente
tem aqui o homem, nós somos, né, homens, né, mas a nossa natureza hoje é pecaminosa. A gente abriu mão da vida eterna para provar, né, para saber como é que é, e hoje a gente tem essa luta contra a carne. E aqui eu quero abordar um segundo ponto, que na verdade eu abri muitos meus olhos com o decorrer da minha caminhada, né? E esse segundo ponto é o homem que segue a sua natureza pecaminosa, né? No primeiro momento nós somos reis e rainhas, né, sobre toda a criação de Deus, né? E no segundo momento, depois da queda do homem, nós somos escravos do pecado, né? E aqui eu quero abordar esse ponto, o homem que segue a sua natureza. Amém? Eu peço para você que você abra sua Bíblia comigo aqui no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 6, no verso 14. Versículo 14. Amém ou misericórdia? Amém. Versículo 14 do capítulo 6 de 2 Coríntios. Amém. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Jesus Cristo e o maligno? Ou que união entre o crente e o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus, santuários do Deus vivente. Como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Aqui é vou colocar como uma advertência, né? Porque, irmãos, o homem que segue a sua própria natureza, o primeiro, vou colocar sintoma. O primeiro sintoma é o homem, né, que se põe em julgo desigual. E esse trecho, né, que diz julgo desigual, quer dizer o crente, né, se colocar em comunhão com o incrédulo, com as pessoas que não seguem o mesmo estilo de vida, né? E o homem que passa a dar preferência à sua carne, passa a dar preferência ao seu conhecimento, passa a seguir o primeiro Adão, né? O primeiro sintoma é esse: ele começa a se afastar, começa a estar longe, até o semblante muda, não é verdade? E essa questão do julgo desigual ali, a situação de nós, servos de Deus, conhecedores da verdade, da palavra de Deus, pecarmos, né, em negligência mesmo, porque a gente sabe, a gente conhece a palavra, a gente não pode, né, falar palavrão, ter ali, estar em roda ali de falatório imoral,
A gente é santo, é separado, mas quando a gente já está para baixo, quando a gente já está ali, né, com vontade ali de estar o pau da barraca e não toma as decisões, né, corretas de ir para os pés do Senhor, os primeiros sintomas são esses. A gente começa a andar longe, né? Culto de quarta-feira, né? Culto da palavra. Cheguei tarde do trabalho, cansado pra caramba. Poxa, já é 8 horas, não vou não. Culto de sábado. Rede jovem. Rede jovem vai estar lá, os jovens, firme e forte. Eu já tenho meus 35. Pra que ir pra rede jovem? Já sou um homem já casado. Vou amanhã no culto de celebração, culto da família, né? E olha que a nossa igreja, a gente tem o costume de dizer que a juventude é de 0 a 100 anos. Alguém tem mais de 100 anos aqui? Ninguém, né? Todo mundo geração eleita aí, glória a Deus. Todo mundo aí é jovem ainda. Então, a gente precisa vigiar para a gente não entrar, né, nesse ponto, né, porque todo mundo passa por lutas, irmãos. Todo mundo passa por luta. Eu mesmo, esses últimos meses, passei por muitas lutas aí que eu nunca imaginei passar, né? Eu sempre fui mais retraído, né? Sempre fui um pouco excluído assim na época da escola. E os últimos meses eu passei algumas provações que eu jamais imaginaria, né? Tentações aí com relação à mulher. Eu, na minha personalidade, eu não acho que eu seja um rapaz que chama tanta atenção. Mas passei uma situação no trabalho que foi só Deus que me sustentou. Propostas ali que eu nunca imaginaria que eu receberia. Mas eu busquei a Deus, busquei a graça, busquei a misericórdia de Deus ali no mínimo. E Deus me sustentou, né? E a gente precisa ter essa vigilância. Precisa fugir da aparência do mal. A gente, só de identificar, só de ver a aparência do mal, a gente precisa fugir. Então a gente precisa vigiar para a gente não cair nesse jugo desigual, da gente se afastar do fogo. Amém? A gente escuta muito isso, né? Que se a brasa se afastar do fogo, ela apaga. A gente tem que estar no fogo. A gente tem que estar no meio, né, na célula. A gente tem que estar com os nossos líderes, com os nossos pastores. A gente precisa estar unido. Amém? E lá no Salmo 1, o versículo 1 fala: bem-aventurado, vamos abrir? Bem-aventurado o que não se assenta. Vamos abrir aqui. Que eu não sou bom para memorizar. Amém? Amém? Todo mundo achou? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Amém? Bem-aventurado. O contrário disso, né? Mais que feliz, o significado de bem-aventurado. O contrário disso deve ser bem ruim, porque mais que feliz é muito bom. O oposto disso deve ser muito ruim, né? Então a gente precisa ser bem-aventurado e não andar, né, no conselho de ímpio, não se deter nesses caminhos, nem chegar perto de rodas de escarnecedores, né? A não ser que seja para a gente brilhar ali a luz que há na gente, que é o Espírito Santo. A gente tem que passar longe, irmãos, porque se eu for, né, como eu acabei de dizer, a aparência do mal, se eu for me colocar na roda ali para escarnecer, para falar besteira, mas antes eu correr para longe da aparência do mal. Amém? E ainda nesse âmbito do homem que segue a sua natureza, abra aqui a sua Bíblia no livro
de Gálatas, lá mais para o final da Bíblia. Livro de Gálatas, capítulo 6, lá no versículo 7. Amém? Todo mundo achou? Quem achou diz amém. Amém. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. O Espírito que está escrito aí na sua Bíblia é Espírito com E maiúsculo. E como o irmão Lucas disse aqui no início do culto, quando está escrito com E maiúsculo é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Amém? E quando o homem semeia para a sua própria carne, ele vai colher corrupção, né? E quando a gente está longe, quando a gente saiu do meio do fogo, a gente começa a fraquejar. Quando a gente se coloca em julgo, né, com os ímpios, quando a gente está preferindo a amizade mundana do que a amizade, né, do povo de Deus, da família em Cristo, a gente vai semear para a nossa carne. E, irmãos, um detalhe que Deus me levou a meditar há umas semanas atrás, nesse versículo mesmo, é que fala que da carne colherá corrupção, né? E a palavra, eu meditei nessa palavra corrupção, né? E Deus me veio a meditar que esse semear, né, a gente semeia hoje, a gente vai colher hoje mesmo? Sim ou não? A gente não vai semear hoje. A gente semeia hoje e vai, né, colher lá na frente, mais lá na frente, né? E o que semeia para a carne colhe corrupção. E essa corrupção diz respeito a gente começar, como é que eu posso dizer? Começar aquela mentalidade ali do diabo mesmo, né? Ah, nada a ver, o que tem? Por que não? E o homem, quando ele decide, né, abrir mão das coisas de Deus, abrir mão da sabedoria de Deus, negligenciar mesmo, eu acho essa palavra muito forte, negligência. Quando o homem decide mesmo andar, né, segundo a natureza, a sua natureza, essa natureza pecaminosa, ele passa a semear, né, para a carne. Hoje vai ter uma oração. Vai ter ontem, né, teve os polos de oração, né, as mini vigílias. E eu cheguei em casa ontem, um pouco cansado, né, trabalhei até um pouco mais tarde, que ontem foi uma inauguração, né, do novo espaço que a nossa empresa adquiriu. E cheguei um pouco cansado, mas quando eu olhei para a cama, né, eu nem contei conversa, né, eu só troquei minha blusa, né, botei a camisa da igreja, peguei minha Bíblia e fui-me embora. Por quê? Porque o que semeia para a carne, da carne colhe corrupção, irmãos. E não pense, né, que o semear para a carne é só quando você peca. Não. Cada detalhezinho ali do seu dia, ou você está semeando para a sua carne, ou você está semeando para o seu espírito, né? E isso é muito sério. Uma simples decisão ali de eu estar ali, cheguei em casa do trabalho, né? Peguei meu celular e o Espírito Santo me incomodou. Vai orar, agradece pelo dia, né? Bota aí diante de Deus as tuas preocupações, faz um culto racional. Mas o Espírito Santo me incomodou, mas eu decidi continuar
nos Reels lá do Instagram, né, ou no TikTok, vendo ali os memes, né, rindo. YouTube, Netflix, os dorameiros aí de plantão tem aí. Mas cada detalhe desse, né? Preferir ficar no celular. Opa, eu semeei para onde? Foi para o espírito? Não, eu semeei para a carne. E passou. Fui dormir, acordei no outro dia. Passou mais um dia. Cada detalhe, irmãos, cada passo ali do nosso dia, a gente tem, como eu falei no início, a gente tem a oportunidade de preferir a árvore da vida ou a árvore do conhecimento, né, do bem e do mal, que é o pecado, né? Então, o homem, quando ele já está, né, decidido, quando ele já está ali fraco, preferindo a sua natureza pecaminosa, ele cai nisso, né? E eu abordei aqui uns pontos da carne mesmo, quando a gente já está frio, quando a gente já está longe, né? E um desses pontos que eu quero falar, né, que a gente cai na religiosidade, né? E essa religiosidade é o que? É a gente vem para a igreja, ora, chega em casa, até ora, mas só falta pegar ali uma correntinha para fazer uma reza, né? Porque a gente já está religioso, já é uma oração mecânica, já é uma oração repetitiva, né? Totalmente ali, até fala, mas está com a cabeça lá longe, às vezes até, né, dorme. E abra aqui sua Bíblia, né, referente a essa parte de religiosidade no livro de Tiago, lá no capítulo 1 mesmo, no versículo 22. Amém, misericórdia. Amém. Versículo 22 do capítulo 1 de Tiago. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, né? Quando a gente é religioso, a gente não está enganando a Deus. A gente não chega ali, se ajoelha ali na cama, põe a cara no chão e faz uma oração ali mecânica, A gente não está enganando a Deus. Deus, ele vê coração. Como diz aqui na palavra, enganando-vos a vós mesmos. Você está ali se enganando sozinho. Não tem ali, às vezes a gente faz isso até para manter uma aparência, né? Tem pessoas ali na casa, a gente vai orar, para manter uma aparência. Não, estou orando como se fosse uma obrigação. Isso é tudo religiosidade, mano. A gente não tem que fazer nada do que a gente já conhece. A gente não tem que orar, a gente não tem que meditar com peso de se eu não fizer isso, né, eu preciso, porque senão. Não, a gente tem que buscar no Espírito Santo prazer, né? Ontem a missionária Fernanda trouxe uma palavra muito abençoada, muito testemunho muito forte. Quem estava aqui ontem na Rede Jovem, né, vocês viram, né, quanto aquela mulher foi transformada. E ela falou um ponto que eu trouxe para mim, né, hoje, essa oportunidade, essa honra que eu estou tendo de pregar. Ela falou o seguinte, né, que o nosso melhor amigo é o Espírito Santo. E ontem eu nunca tinha ontem eu parei, né, para refletir nisso. E eu nunca tinha parado para pensar. Realmente, né, Jesus foi e deixou o Consolador. Quem é o Consolador? Né? Quem é que está com a gente nas nossas aflições? Quem é que está com a gente quando a gente se sente, né, vamos dizer assim, abandonado? Que a gente vai orar com o coração
entregue mesmo. É o Espírito Santo que está ali. É o Espírito Santo que está com a gente, né? E a gente precisa, né, ser ouvinte, como diz ali no versículo seguinte, no 23, porque se alguém é ouvinte, né, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, se assemelha ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e logo esquece, né? Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado, amém? Mais que feliz. Então, irmãos, a gente precisa, mais uma vez, né, eu digo, ter total vigilância, ter total temor do Senhor, em buscar Ele fervorosamente todos os dias, para a gente não cair nessa natureza pecaminosa que hoje nós somos expostos, amém? E fugirmos dessa religiosidade. Outro ponto, né, que a gente, né, se a gente não tiver quebrantado, a gente até cai, né? Carne aí, que se a gente não tiver em vigilância, a gente acaba compactuando. Abra sua Bíblia aqui em Provérbios. Capítulo 16, lá no versículo 28. Amém. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa maiores amigos. Da fofoca nada se aproveita, irmãos. E é um problema que acho que todo mundo algum dia já se deparou, seja na sua família, seja até mesmo no meio do povo de Deus. Quando você vê fofoca, irmãos, vai embora. Quando você vê conversa ali, Ciclano soube que Ciclano falou isso, Beltrano disse isso, saia, fuja da aparência do mal, porque da fofoca, irmão, não se aproveita nada. Abra aqui sua Bíblia também, aqui no livro de Romanos. Romanos no capítulo 1 mesmo. No versículo 28. Amém? E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos da inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores. Isso é muito pesado, irmãos. Isso é muito pesado. A fofoca, como disse lá em Provérbios, para os maiores amigos. E aqui, fala, cheios de injustiça, malícia, até homicídio, olha só. Teve um caso na internet, há uns meses atrás, que espalharam uma história e essa pessoa que estava ali envolvida nessa história cometeu suicídio. E olha só, ela foi salva? Não, o diabo vibrou, porque foi mais uma alma lá para o inferno. Irmãos, a fofoca tem esse poder maligno de matar,
né, de separar irmãos, amigos. Fuja disso, irmãos, fuja de fofoca, fuja da sua natureza pecaminosa, amém? E aqui um terceiro ponto aqui da carne, né, que eu quero falar também é o ego. E vamos aqui em Colossenses. Colossenses, lá no capítulo 2, no versículo 20. No versículo 20, amém? Amém. No capítulo 2 de Colossenses. Se morrerdes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm a aparência de sabedoria, contudo, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Irmãos, esse versículo aqui, a primeira vez que eu meditei nele, eu estava até nas Forças Armadas ainda. E esse versículo aqui, ele tem essa palavra, rigor ascético. E essa palavra está ligada diretamente no ego. Está ligada diretamente no ego. E aqui no versículo 22, fala: pois todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, com culto de si mesmo e de falsa humildade. E diz essa palavra, com rigor ascético. Essa falsa humildade, essa aparência de sabedoria, isso é tudo praticado, aqui advertido, para o lado do ego. Todo mundo aqui é servo de Deus, amém? E todo mundo aqui segue as diretrizes, os ensinamentos de Jesus Cristo, por meio dos ensinamentos aqui dos nossos apóstolos, dos nossos pastores. E a gente tem como dever, tem como missão ter ali um caráter de Cristo. Porém, quando a gente está com essa natureza pecaminosa ardendo na gente, muitas das vezes a gente até consegue manter essa aparência. A gente passa a ser aquele espiritual, cheio de si mesmo. Olha, eu oro bonito, eu falo bonito. Essa aparência de sabedoria, esse culto de si mesmo, olha como eu sou humilde. Mas isso tudo não tem valor algum. Não tem valor algum, amém? E o ego, na verdade, ele só destrói a gente, irmãos. Quando a gente está ali diante de Deus, se a gente tiver com esse ego florescendo, irmãos, a gente não vai fazer, a gente não vai reconhecer, a gente não vai pedir perdão pelos nossos pecados, e se achando que a gente está abafando, e a gente tem conosco, a gente tem a verdade que o pecado confessado que é o pecado perdoado. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo fala sobre a renovação da nossa mente, e a renovação da nossa mente vem através desse culto racional, vem através da gente todos os dias reconhecer as nossas falhas, os nossos erros. Mas se você, irmãos, estiver cheio, com seu ego inflado, irmãos, irmãos, você vai até agradecer. Você vai até, obrigado, Senhor, por mais um dia, obrigado pela tua bênção, Senhor,
que o Senhor dispôs a mim, mas pedir perdão, pedir mais de Deus, mais espiritualidade, esse ego não deixa. Esse ego não deixa você evoluir, não deixa você se colocar em posição de humildade para aprender algo novo, né? E isso bloqueia, e isso só afunda você cada vez mais, né? Cada vez mais na sua carne. Como a gente leu lá no início, né? Logo aqui no início, lá em Gálatas, você vai continuar, né, semeando para a sua carne. E irmãos, como eu falei também agora há pouco, né? Você semeia, você não vai colher agora. É algo muito sério. Você vai semear, você vai se corrompendo de pouquinho em pouquinho, com toda a sutileza de Satanás. Vai se corrompendo. Irmãos, no início da minha caminhada, eu tinha uma dificuldade muito grande. Tive, na verdade, eu acho que 2 dificuldades imensas na minha vida. Foi imoralidade e, vou colocar assim, coisas seculares, né? Música, né? E, irmãos, em 2017, eu me reconciliei, me voltei de novo aos caminhos do Senhor. E começou um processo. Quando a gente decide, irmãos, de fato, a gente começa um processo de santificação. E santo significa separado, né? Santificação, né, é um processo, né? Todos os dias a gente vive uma santificação. E, irmãos, em relação a essa sutileza de Satanás, né? Comecei minha caminhada, passou 2017, passou 2018, né? E esses 2 anos foram anos relaxados, vou colocar assim, onde eu buscava, né, a verdade, mas quando apertava onde dói, eu fugia. Eu virava o rosto, tapava os ouvidos, fingia que não era comigo. E música secular, irmãos, é uma coisa simples, né? Eu até, né, como eu falei agora há pouco, até me enchi, né, no meu ego. Busquei saber a tradução de várias músicas em inglês que eu ouvia, e as músicas que falavam depravações, palavrões, eu excluí. Não, isso aqui não é de Deus. Só essa aqui que fala, né, da história de um pai com filho. Só essa aqui que fala sobre os sonhos que eu vou realizar, né? Totalmente inflado de ego, achando que era um cara espiritual, achando que estava se santificando, irmãos, né? E, irmãos, numa bela quarta-feira, né, eu me lembro bem, o apóstolo falou, né, sobre, isso era na Mário Covas, sobre essa santificação. E ele falou um versículo que eu guardei para sempre comigo, se eu não me engano está em João, né? Que quando a gente é amigo do mundo, a gente se diz inimigo de Deus. Irmãos, aquilo me deu um choque. Deu um choque que eu me tremi todinho. Mas me tremi todinho, irmãos, na cadeira. E na mesma hora, eu fui no meu celular, abri o aplicativo de música, né? E limpei, né, uma pasta lá que fica salvo tudo que a gente pesquisa, tudo que a gente procura. Limpei aquilo, né? Por quê, irmãos? Porque a gente precisa de fato, né, como eu falei, né, se separar. A gente precisa tomar essa decisão todos os dias de se santificar, porque o diabo ele não brinca, né? E esse pecado, né, na verdade, esse semear para a carne, de escutar ali a música secular, a música mundana, estava ligado diretamente à minha maior dificuldade, que era a imoralidade, a masturbação. Irmãos, eu ia para a igreja, orava, glória a Deus, né? Chegava em casa, momento ali calmo,
de madrugada ia e pecava contra o meu corpo, né? E muitas vezes me relutava. Depois batia aquele remorso, né? O remorso. Mas no outro dia ali, já estava fervendo de novo a carne. E quando Deus falou comigo sobre essa questão da música secular, era uma coisa que estava ligado diretamente a isso. Irmãos, quando eu, de fato, Deus falou comigo nessa área, na questão da música secular, mas isso puxou vários outros gatilhos, que na minha vida eu estava muito relaxado, na minha vida espiritual, né? Então, irmãos, não pense, né? Leve com você, anote esse versículo de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8, sobre esse semear. Irmãos, decida semear para o Espírito. Decida semear para o Espírito, para você colher a vida eterna. Decida hoje, chegar na sua casa cansado, decida hoje orar, antes de dormir, agradecer pelo dia, interceder, né, você que é líder, pelo seu povo, pelos seus discípulos. Não caia, não semeie para a sua carne, estou cansado, vou dormir. Não, gaste a sua vida, como diz o louvor, né? Gaste a sua vida diante do altar do Senhor. Amém? E tudo isso, todas essas coisas terrenas, toda essa carne fervendo, essa natureza muito ligado às coisas terrenas, né? Deixa a gente muito ligado, acaba deixando a gente preocupado. É problema financeiro, é problema familiar. Meu Deus, eu estou com essa conta, né? Quero um carro. Não estou dizendo que você não tem que persistir, né, pelos seus sonhos, mas isso não deve ocupar o primeiro lugar do seu coração. O que diz lá em Mateus 6,33? Buscai, pois, em primeiro lugar e a sua justiça, e todas estas. Lá no versículo anterior, né, sobre as preocupações terrenas. O Mateus 6,33 foi o primeiro versículo né? Tanto é que eu falei aqui, se abrir a Bíblia, eu tenho comigo, eu levo isso comigo na minha caminhada, né? Então, irmãos, a gente precisa se desligar, né, da nossa carne, precisa mortificar essa nossa carne, espírito, precisa orar mais, a gente precisa, né, se consagrar mais, precisa se encher mais da palavra de Deus, a água que sacia, né, a nossa sede. Amém? Irmãos, abra 2 Timóteo. Segunda Timóteo, no capítulo 3. Versículo 1. Sabe, porém, isto: tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, implacáveis, cruéis, inimigos do bem, né? Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos irmãos, a gente não está vivendo o tempo do início, né? A gente está vivendo o tempo do fim.
A gente vê aí, hoje, mais do que nunca, a gente tem acesso à informação. A gente está vivendo a era da informática, a era da informatização. Hoje o Sassá tem um parente lá na Holanda. Ele consegue falar, a Holanda chega aqui no celular dele, através de uma videochamada, né? E hoje, mais do que nunca, a gente vê o que está acontecendo no mundo todo, né? É guerra, é catástrofes, né? Está ali o Rio Grande do Sul, né? Esses dias eu vi vídeos fortíssimos ali do que está acontecendo. Pessoas simplesmente morrendo, né? Uma pessoa ali, o helicóptero chegando, a pessoa ia pegar na mão ali do militar e a água leva a casa. Irmão, isso é muito forte. E a gente está vivendo o tempo do fim. E isso aqui que a gente acabou de ler não é mentira, é verdade, muita verdade. O amor está se esfriando. E os homens estão cada vez mais piores, em decadência. E essa é a natureza pecaminosa do homem, né? Essa natureza mentirosa, arrogante, desobediente aos pais. Isso, né, quem tem pai, né? Que hoje o maior problema da nossa nação é a orfandade. Essa questão que a gente está vendo aí, né, desses ataques às crianças, adolescentes. E isso, né, tem sido uma arma, né, do maligno, justamente por não se ter mais essa base familiar. E o diabo vai na criança, vai no adolescente, com toda essa besteira que a gente tem visto, todas essas coisas que a gente tem visto, né, que tem se tentado, né? Amém? Porém, eu quero que você abra sua Bíblia aqui em Hebreus. Amém? Hebreus, lá no capítulo 12. Capítulo 12, versículo 4, amém? Ora, o pecado não tendes resistido até ao sangue, e estás esquecidos da exortação que, como filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filho. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estás sem correção, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiu e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior espiritual. E então, pois aquele que nos corrigiam, segundo melhor lhes parecia, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Amém? Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entre pacífico a que se tem sido exercidos fruto de justiça. Amém, irmãos? Irmãos, Deus, Ele quer a gente porque Ele ama a gente, irmãos, né? E a gente precisa entender que quando a gente recebe ali um puxão de orelha do nosso apóstolo, do nosso pastor,
Irmãos, isso é porque eles nos amam. Isso é o amor de Deus expresso através da vida deles. Eles que são representantes do próprio Deus na nossa vida, né? E isso, irmãos, a gente precisa entender, precisamos entender isso. Porque quando o homem, né, tá nessa natureza que a gente tenta falar, tenta conversar, o que falam? Pô, pagação de sapo, uma hora dessa, pô. Poxa, puxão de orelha, mas não pensa que aquilo ali é para aproveitamento, como diz aqui, né, no versículo, diz aqui no livro de Hebreus, para aproveitamento, para a gente, lá na frente, a gente colher os benefícios disso. E fica, né, nessa, acho que é criancice a palavra para isso, achar que é pagação de sapo, né? E, irmãos, Deus, Ele nos ama, amém? Isso é fato, e isso é verdade, amém? E a gente precisa desenvolver, a palavra certa é essa, a gente precisa desenvolver essa mentalidade de filho, né, de filho de Deus, de ouvir a repreensão e ter o coração humilde para receber a repreensão, a disciplina, saber que isso vai gerar o benefício, né, saber que isso é um semear para o Espírito, e do Espírito a gente vai colher vida eterna, amém? Irmãos, o último ponto, e para você, né, que está anotando, né, você que traz a Bíblia, o caderno e a caneta, né, você anote isso agora, né? Esse é o ponto que eu vou entrar aqui, da nossa missão, amém? E qual é a nossa missão? Aqui, irmãos, eu coloquei a nossa missão como um compromisso com Deus, né? E quem aqui estudou ou já teve aula de consolidação vai ver que eu me baseei na lição, né? Porque de fato isso é verdade, a nossa missão está descrita aqui, e esse compromisso, né, que está descrito ali naquele livro de consolidação é um compromisso tríplice, não é verdade? Compromisso tríplice é um compromisso de, quem consegue dizer aí, confiar, o Vitor e o Léo sabem ali, só que eles não vão gritar dali, é confiar, buscar e servir, né? E esse, eu tomei para mim, né, nos tempos ali que eu estudei isso, eu estudei essa lição, eu coloquei para mim, né, como firmei esse compromisso, na verdade, com Deus, e isso tem me sustentado, isso tem sido o meu alicerce, né? E de fato, irmãos, tudo gira em torno desse nosso compromisso, amém? Compromisso é confiar. Abra sua Bíblia aqui em 1 Coríntios, versículo 16. Amém? Versículo 16 do capítulo 2. Do Senhor. A mente é girar uma chave de deixar de confiar naquilo que eu passar a confiar inteiramente naquilo que está descrito na palavra de Deus, naquilo que é nos ensinado pelos nossos líderes, pastores, apóstolos, amém? E isso é um primeiro compromisso. Irmãos, é fácil? Não é fácil, não é fácil porque eu ainda não senti na minha pele, brevemente, né, posso sentir ali o peso, né, de uma casa,
a responsabilidade de um sacerdote. Eu vi ali na pandemia, amém, o meu pai desempregado. Eu não quero isso para ninguém, não. Eu não quero ver nem o meu pior como o meu pai ficou naquele tempo. Um sacerdote, né? Sem, entre aspas, ter o que fazer. Né? Na época eu estava nas Forças Armadas ainda, graças a Deus. Meu irmão trabalhando também. Irmãos, aquele meu pai querendo prover as coisas. Ainda consegui. Né? Tinha passado um monte de provação no quartel. Quebrei uma porta lá com um carro elétrico. Paguei uns papéis de energia atrasados, ainda estava apertado. Né? E meu pai, empregado ali, fazia, né, ainda tirava água de pedra. Eu ligava para os contatos ali, ia fazer serviço, conseguia 300, 400 reais. Mas, irmãos, meu pai é um homem farto. Glória a Deus por isso. Meu pai é um homem farto, ele quer comprar do bom e do melhor. Amém? Ele gosta, ele me encarna muito. Né? Um frango, né? Vocês sabem o que é, esses frangos, esses nuggets. Rapaz, ele me encarna muito, rapaz, vai comprar um negócio melhor. Ele me encarna demais. Mas é um homem farto. É um homem farto que quer comprar. Né? Minha mãe é essa mulher muito sortuda. Olha, eu presencio coisas ali, meus irmãos, que eu não sei se vocês têm, vocês filhos ou vocês maridos, não sei se vocês fazem isso, né? Mas eu vejo, né? Toda vez que meu pai chega, só não é romântico, papai, mas toda vez uma sacola de brownie na mesa. A minha mãe, ela gosta muito, irmãos, de tirar gosto da janta, do almoço. Ela gosta de doce, de tirar gosto, sim. E meu pai sabe a sacola de brownie lá. Aí tá lá. Ele só não chega, tá aqui, meu amor, olha só o que eu trouxe para você. Ele não tem esse jogo de cintura aí. Mas eu vejo, irmãos, que é algo, né, que é dele ali, ele sabe que ela gosta, ele faz aquilo. E aí, meus irmãos, a gente confiar, a gente entregar a confiança em Deus, né, esse período que eu vi ele, irmãos, eu não vejo meu pai chorar, quase nunca. Vocês sabem quem é o irmão Edson. Rapaz, esse homem, para chorar é só Jesus. E esse período que a gente passou em casa, é um homem forte, é um homem mesmo, um espelho para mim, uma referência para mim, né? E nesse tempo, irmãos, confiar em Deus não é fácil não, irmãos. Mas ai da gente que não confie, que não passe a confiar, não passe a firmar esse compromisso, esse primeiro compromisso de confiar em Deus, tirar, né, essa confiança da força do nosso braço para, né, tudo que Deus diz aqui. E o que é a fé, irmãos? A gente confiar, o que é a fé? Abra sua Bíblia rapidamente aqui, né? O horário está. Abra sua Bíblia aqui em Hebreus. No capítulo 11. Versículo muito conhecido, no versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Irmãos, confiar não é fácil. Eu usei esse exemplo. Meu pai, aqui na época que ele estava desempregado. Irmão, confiar não é fácil.
Mas a gente precisa ter fé, a gente precisa ter certeza, a gente precisa ter convicção de tudo que Deus já determinou para a gente. É um povo que Deus tem para cada um de nós, irmãos. Esse é o chamado, essa é a missão para cada um de nós, é um povo. Você consegue se imaginar nessa posição do apóstolo, pastoreando uma igreja com 10 mil membros? Você consegue se imaginar? Se você não consegue, passe a exercitar a sua fé, porque é isso que Deus tem para cada um de nós, irmãos, em nome de Jesus. É isso que Deus tem para cada um de vocês, para cada adolescente, essa geração que tem se levantado, que tem sido uma bênção, em nome de Jesus. O segundo compromisso é buscar. E como a gente busca a Deus, irmãos? Amém. Por meio da oração. Abra sua Bíblia aqui em Mateus, lá no capítulo 7. Capítulo 7, versículo 7. E dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate. Irmãos, nós precisamos buscar mais compromisso de se encher. Amém? Confiar, buscar a face de Deus ali todos os dias, buscar ser pessoas espirituais, sensíveis à voz do Espírito Santo. Amém? Sensíveis ao pecado, irmãos. O pecado só vê a aparência do mal e se escandalizar e sair de longe, e ir para longe. Porque, irmãos, a nossa missão é essa, irmãos. A nossa missão é Irmãos, nada mudou na criação toda. Nada mudou. A gente entregou o que era nosso na mão do diabo. A gente acessou uma natureza pecaminosa. Isso mudou. Mas Jesus, ele já veio, já pagou o preço. E essa missão, essa natureza foi restituída pela morte de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Dele, porque é através dele, é através da morte de Cristo que a gente essa natureza, a natureza de Deus. Amém? Abra sua Bíblia, Jeremias. Amém? Versículo também muito conhecido, né? Buscar-me-ei de todo o vosso, de todo sede, de toda a nossa alma. Quando a gente buscar a Deus, a gente vai achar, a gente vai ter esse contato, essa intimidade com Deus. Amém, irmãos? E esse é o segundo compromisso da nossa missão. É confiar, deixar de acreditar, deixar de seguir, deixar de fazer do nosso jeito, para fazer da forma como é nos ensinado. Buscar a Deus de todo o nosso coração, né? Buscar por meio de oração, porque quando a gente do nosso coração, a gente acha. Amém? E o compromisso, o terceiro compromisso, né, dessa nossa missão é servir, né? Irmãos, esse ponto aqui, né,
Quem se compromete com a obra vê o quanto a gente precisa se policiar. Amém? E é muito falado, né, de serviços braçais, principalmente. Amém? Vamos aqui. O terceiro compromisso, servir. Abra sua Bíblia aqui em 2 Coríntios, lá no capítulo 5. No versículo 15. Amém? E ele, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu. Nós hoje temos, precisamos compromisso de servir, de deixar de viver da forma como a gente, como eu falei, como eu testemunhei aqui, eu achava que a música secular, se não falasse de demônios, não, irmãos, a gente tem que deixar o nosso entendimento, o nosso intelecto e converter isso tudo para a palavra. A gente tem que converter isso tudo para a santidade de Deus, o caráter de Cristo. E abra aqui sua Bíblia. Livro de Lucas. Lucas, capítulo 6. Amém. Porque me chamaste e não fazer? Aquele que vem a mim, as palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. 48. É semelhante ao homem que edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem. Amém? E não pratica. Ficou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra derrubou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela. Irmãos, é fácil? Não é fácil. Como eu testemunhei aqui, foi um breve testemunho aqui. Essa parte de confiar em Deus não é fácil. Buscar. Não é fácil você chegar do trabalho cansado, com a mente explodindo, e dedicar ali 15, 20, 30 minutos orando, colocando as dificuldades. Não é fácil, porque a nossa natureza pecaminosa você não chega em casa com vontade de orar, irmãos. Você chega em casa com vontade de tomar um banho, para quem toma banho. Você chega em casa com vontade de tomar um banho e se jogar, esticar a perna, botar a perna para cima, dormir. Ou você chega em casa quando não está muito cansado, ali de acessar ali a rede social, amém? Acessar ali, ficar rindo, das baboseiras da internet. Irmãos, não é fácil servir a Deus, não é fácil firmar esse compromisso tríplice. Irmãos, essa é a nossa missão, irmãos. Através desse compromisso que você firmar no seu coração, você passar a servir a Deus, você vai cumprir a sua missão. E qual é a sua missão, irmãos?
Alguém consegue me dizer? Eu acabei de falar aqui, mas qual é a sua missão? Onde está escrito a nossa missão? Essa aí todo mundo sabe, não é verdade? A nossa missão está escrita lá em Mateus 28, 19 ao 20. Abra sua Bíblia rapidamente lá. Mateus, lá no final do livro de Mateus. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito, aguardar todas as coisas que vos tenho ordenado, todos os dias até a... Irmãos, essa é a nossa missão, irmãos. Irmãos, não se enganem. Priorizando o carro dos sonhos, não coloque nada acima dessa missão, irmãos. Não coloque, irmãos. Porque lá, como está escrito lá em... buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E, irmãos, as riquezas da terra são dessa nossa missão, desse nosso compromisso tríplice. Quando você confia em Deus, quando você confia de todo o coração, você troca. Quando a Deus de todo o seu coração, você acessa, né, toda a natureza de Deus, todo o amor de Deus. Quando você passa a servir, você cumpre. 28, 19, 20, você cumpre o vídeo do Senhor. Irmãos, a experiência que eu tive com Deus ali não foi do papai, né? E eu me deu vontade de chorar quando eu parei ali, né, que eu refleti esse evangelismo, o evangelismo que eu fiz sozinho, falei, e o Espírito Santo me capacitou, porque a minha natureza é eu me travar, meu Deus do céu. Irmãos, eu me deu vontade de chorar, mas eu segurei, né? Deus tenha misericórdia de mim. Mas eu segurei, porque tinha muita gente ali, enfim. Mas, irmãos, em casa, no meu quarto, depois eu refleti, irmãos, Deus é maravilhoso, irmãos. Quando a gente de fato confia, busca e serve a Deus, isso vai florescer, esse desejo vai nascer no nosso coração. A gente vai querer mandar mensagem ali para o nosso amigo, marcar um encontro. Aquele amigo que você sabe ali que, poxa, é uma pessoa de toda boa índole, só falta Jesus, você vai querer desejar ali, você vai sentir amor pelas pessoas que estão se perdendo, irmãos. A nossa missão é essa, irmãos. Amém? A nossa missão é ir e espalhar o Evangelho, ir e espalhar, né, essa justificação, né, que Jesus nos deu. Amém, irmãos? Vamos confiar, vamos buscar